Se eu te dissesse que existe um detalhe no universo que, olhando frio, não deveria estar aqui, e que se esse detalhe fosse só um pouco diferente, não existiria estrela, planeta, nem você ouvindo isso agora. Eu sei como isso soa. Parece frase de efeito. Só que o que eu vou te mostrar hoje não depende de crença, nem de torcida, nem de religião. Depende de uma ideia bem simples. As regras do universo parecem ter caído numa combinação boa demais para permitir um mundo como o nosso. E antes que você pense que isso vai virar um papo abstrato, fica comigo. A melhor forma de entender isso é com imagens bem concretas, do tipo que a gente consegue sentir. Imagina o universo como uma mesa de controle, como aquelas de estúdio de som. Só que no lugar de volume e grave, os botões controlam coisas como gravidade, expansão do espaço e forças que seguram a matéria do jeito certo. Se você mexe nesses botões, o universo muda. Isso é normal. O que não é normal é a sensação de que vários desses botões estão muito perto do limite. Parece existir uma faixa onde as coisas funcionam e fora dela o universo fica pobre, rápido demais, instável demais ou simplesmente incapaz de construir estruturas grandes por tempo suficiente. Agora, vamos abrir isso com calma. Começa pela gravidade. Gravidade é o que junta a matéria para formar estrelas, planetas, galáxias, só que a gravidade também pode atrapalhar. Se ela fosse um pouco mais forte, tudo tenderia a se juntar rápido demais. Estrelas nasceriam, queimariam seu combustível mais cedo e o universo ficaria apressado. Um universo apressado é um universo que não dá tempo para coisas complexas amadurecerem. Se a gravidade fosse um pouco mais fraca, a matéria teria dificuldade de se juntar. Você não forma estrela com facilidade, não forma sistemas estáveis, e sem estrelas estáveis, você não tem uma fábrica confiável de elementos pesados. Sem esses elementos, a química fica pobre, e sem química rica, a vida como a gente entende nem tem espaço para aparecer. Repara que eu não estou dizendo que um universo diferente é impossível. Eu estou dizendo algo mais preciso. Pequenas mudanças empuram o universo para um lugar menos fértil, menos estável e com menos tempo para construir. Agora entra um segundo ponto que deixa isso ainda mais estranho. O universo está expandindo e essa expansão acelera. Isso não é uma teoria poética, é observação. As galáxias, no geral, estão se afastando e isso não está desacelerando, está acelerando. Se essa aceleração fosse um pouco mais intensa, o espaço se esticaria rápido demais. Seria como tentar construir uma cidade enquanto o chão se afasta em todas as direções cada vez mais rápido. Em algum ponto, a matéria não consegue se juntar e virar estrutura. Sem estrutura, você não tem galáxias, não tem estrelas, não tem o tipo de ambiente onde a vida pode ter uma chance. Se fosse diferente para o outro lado, também dá problema, porque o universo poderia tender a ficar mais fechado, mais propenso a colapsar, dependendo de todo o conjunto de valores. O ponto aqui não é decorar número, é entender a sensação do sistema. Existe uma região em que a história é longa e fértil, e fora dessa região, a história encurta ou desaba. Agora, vamos descer para o mundo pequeno, o mundo dos átomos. Existem forças que mantêm as partículas juntas do jeito certo. Forças que permitem que exista átomo estável, que exista ligação química, que exista uma tabela periódica interessante e não uma coisa quebrada. Isso é o que permite água, carbono, moléculas complexas, reações em cadeia. E aqui acontece a mesma coisa. Se você muda um pouco como essas forças se comportam, você não destrói só um detalhe, você muda as peças do jogo. E quando as peças mudam, o resultado muda completamente. A matéria pode até existir, mas pode não existir do jeito que cria diversidade. Pode existir um universo onde quase nada encaixa. Um universo com pouca química e pouca chance de complexidade. Até aqui, tudo parece apenas um exercício de imaginação. Aí vem o momento em que isso deixa de ser só imaginação e vira desconforto. Quando você junta esses fatores, começa a parecer que o universo não é só qualquer coisa que aconteceu. Parece que ele caiu numa combinação que permite tempo, estrutura e complexidade ao mesmo tempo. Como se a realidade tivesse uma janela estreita onde dá para construir uma história rica. E a gente está dentro dessa janela. E é aqui que muita gente trava, porque a pergunta aparece sozinha. Isso foi sorte? Foi inevitável?
Ou tem alguma coisa mais profunda por trás desse ajuste? A melhor parte é que você não precisa ser religioso para sentir essa pergunta. E você não precisa ser cético para negar. Essa pergunta existe porque é uma pergunta boa, do tipo que a mente humana reconhece na hora. Só que tem um cuidado importante. Muita gente entra nesse tema e vira refém de palavras difíceis. Eu não quero isso aqui. Então vamos manter tudo simples e prático. Quando a gente fala que o universo parece ajustado, não é porque alguém viu uma mão girando um botão. É porque quando você muda os ingredientes principais, o resultado fica muito menos favorável para construir coisas complexas. E quando você percebe isso, é normal pensar em explicações. Uma explicação comum é dizer que a gente só está aqui para observar um universo onde dá para existir. E isso está certo. Você não vai ver um lugar onde ninguém poderia existir porque não teria ninguém para observar. Mas perceba o limite disso. Isso explica por que você observa um universo compatível com você. Só que não explica por que existe um universo compatível em primeiro lugar. É uma diferença sutil, mas é exatamente aí que a história fica interessante. Porque o que está em jogo aqui não é só o resultado final, é o próprio cenário. É o fato de existir um conjunto de regras estáveis que dura tempo suficiente e que permite construir coisas. E essa parte vale 1 minuto a mais, porque ela é mais importante do que parece. O universo não é um caos total, ele tem regularidade, ele se comporta de forma repetível. A gente faz uma conta hoje e essa conta continua valendo amanhã. A gente observa uma lei aqui e essa lei vale lá longe, há milhões de anos-luz. Isso é tão normal pra gente que vira paisagem. Só que é estranho. É estranho que o universo tenha uma lógica que não muda toda hora. É estranho que ele seja compreensível. E aqui entra uma imagem bem direta. Pensa em um jogo de tabuleiro ou um videogame, não importa. O jogo só existe porque existem regras que não mudam no meio da partida. Se as regras mudassem a cada minuto, ninguém conseguiria jogar. Não existiria estratégia, não existiria construção, não existiria evolução dentro do jogo. O universo parece um jogo com regras estáveis. E além disso, regras que permitem coisas bonitas, complexas e duradouras. Estrelas que vivem tempo suficiente, planetas que podem se estabilizar, química que consegue fazer coisas variadas. E aí fica difícil olhar para isso e tratar como um detalhe pequeno. Agora, a gente chega no ponto em que aparecem 3 linhas de pensamento e eu vou te falar delas do jeito mais simples possível, sem tentar transformar isso numa aula e sem tentar te convencer de nada. Tem gente que olha para tudo isso e diz que foi sorte. Aconteceu. E pronto. Essa ideia é possível, só que ela exige que você aceite uma coincidência gigantesca, porque não é um acerto pequeno. É como se o universo tivesse acertado vários detalhes importantes na medida certa ao mesmo tempo. Tem gente que olha para isso e diz que existe uma regra mais profunda por trás, algo que a gente ainda não descobriu. Nesse caso, não seria sorte, seria consequência. Essa ideia é boa porque a ciência já mostrou várias vezes que coisas que pareciam milagre viraram regra quando a gente entendeu melhor. Só que, por enquanto, essa regra final ainda não está na nossa mão. Então ela é uma saída possível, mas não é uma resposta pronta. E tem gente que olha para isso e sente que tem cara de escolha, não no sentido de religião, e não no sentido de alguém com barba no céu, no sentido simples de intenção, de ajuste, de uma realidade que parece ter sido calibrada para permitir estrutura, tempo e complexidade. Agora vem o ponto central do vídeo e ele é bem limpo. O fato mais estranho não é só que existem valores delicados. O fato mais estranho é que existe um conjunto de regras estáveis que dura bilhões de anos e que permite construir coisas. Estrelas que acendem e ficam tempo suficiente, elementos que nascem dentro delas, química rica, um universo que não vira bagunça total. Isso por si só já é um tipo de ordem muito rara. E quando você olha para essa ordem, 2 atitudes são honestas. Ou você chama de sorte e engole o tamanho da coincidência, ou você assume que existe alguma camada mais profunda por trás desse ajuste, ou certo tipo de intenção.
E aqui eu fecho. Se você olhar para tudo isso e sentir um incômodo, você não é burro e nem místico. Você só percebeu que essa história não é simples. O universo não parece um ambiente qualquer. Ele parece um ambiente que funciona. E essa é a pergunta que fica na cabeça depois que o vídeo termina. Do jeito certo, sem novela. O que você acha mais difícil de engolir, de verdade? A coincidência gigantesca ou a ideia de que existe algo por trás do ajuste?